Essa é a aula 27 do curso de Álgebra Linear. Esse curso está sendo realizado com base nessa referência dos autores Cabral e Goldfeld. Nessa aula a gente vai tratar de sistemas homogêneos e dos conceitos de solução geral e solução particular. Vamos estar dividido em duas partes. Então vamos começar pela definição de sistema homogêneo. Um sistema vai ser dito homogêneo se todo lado direito da equação for igual a zero. Então, como nós já estamos utilizando a notação matricial para sistemas, quer dizer, para cada sistema que você tenha m equações e n incógnitas, cada sistema linear, você vai ter uma matriz dos coeficientes, A, espaços das matrizes m por n, o vetor das incógnitas x1 até xn é um vetor x pertence a Rn, que nós vimos que isso aqui está intimamente associado ao espaço das matrizes n por 1. Daqui para frente a gente vai usar somente Rn mesmo para dizer o espaço em que o x pertence. E do lado de cá, de uma forma geral, você poderia ter um coeficiente, um termo independente b pertence a Rm, porque são m equações, então são m componentes, espaço das matrizes m por 1. O que vai ser o sistema homogêneo? Vai ser simplesmente o caso particular em que b é o vetor nulo, tem todas as suas componentes igual a zero. Esse tipo de sistema sempre tem solução, que é a chamada solução trivial. Você pegar x1 igual a x2 igual a xn, que é igual a zero, ou seja, simplesmente o vetor x é igual ao vetor nulo. Então, esse sistema vai ter solução, porque a vezes x vai ser zero, né? A matriz vezes o vetor nulo vai dar um vetor nulo. Então, esse sistema sempre tem solução. O autor complementa essa observação relacionando com o processo de escalonamento. Então, se você tomar um sistema homogêneo, a matriz aumentada dele vai ter essa forma, os coeficientes de A, do lado direito todas as entradas vão ser nulas. Então qualquer operação elementar que você fizer sempre vai levar em outra matriz que tem o lado direito nulo. Por exemplo, se você multiplica uma linha por um número, a última coordenada vai continuar zero. Ou se você pega uma certa linha e soma essa linha um múltiplo de uma outra, então vai ficar zero, mais um múltiplo de zero vai continuar sendo zero. Então você nunca vai obter uma linha dessa forma, aqui onde todos os coeficientes do lado esquerdo são nulos e o lado direito seria um elemento diferente de zero. Então essa aqui era a forma que levava a sistemas lineares sem solução, né? Quando você tem uma equação na forma dessa forma aqui, né? Onde o lado direito da equação fosse um número c diferente de zero, você nunca vai obter x1 até xn que satisfaçam essa equação. Só que isso nunca ocorre no caso do sistema homogêneo, né? Então o sistema homogêneo sempre possui solução. A gente viu no caso a solução trivial, né? Além disso, tem uma observação que ele fala que se o número de equações for exatamente igual ao número de incógnitas, a solução é única e vai ser apenas a solução trivial. E se o número de equações for menor do que o número de variáveis, você vai ter infinitas soluções. Vamos fazer dois exemplos bem simples só para ilustrar essas duas situações. Então, primeira situação em que p igual a n. Vamos pegar um sistema 2x mais y igual a zero e x mais y igual a zero. Da segunda equação, a gente tem que x é igual a menos y. Voltando na primeira equação, você vai ficar com menos 2y mais y é igual a zero, da onde menos y é igual a zero, ou seja, y é igual a zero. E como x é igual a menos y, então x também é zero. E é exatamente o caso que a gente tem p igual a n, né? Duas incógnitas, duas equações, o sistema homogêneo, você tem uma única solução, que é x igual a y, que é igual a zero, chamada solução trivial, o vetor nulo. Vou fazer um exemplo
no caso de 3 variáveis, vamos pegar x mais y mais z igual a 0 e y mais z igual a 0. Então, se eu subtrair aqui a primeira equação menos a segunda, eu já obtenho direto que x é igual a 0. X sendo 0, resta apenas uma condição para mim, que y mais z tem que ser 0, ou seja, y tem que ser igual a menos z. E daqui, essa é a única condição para que você tenha que x, y, z seja uma solução desse sistema. Então eu tenho infinitas soluções. A gente pode até expressar isso da seguinte forma, né? Você tem uma solução x, y, z, vai ser na forma o x tem que ser 0, y tem que ser igual a menos z e o z é um valor livre, ele está utilizando como parâmetro. Ou seja, eu posso escrever simplesmente na forma z vezes 0, menos 1 e 1. Qualquer vetor nessa forma vai satisfazer esse sistema, então esse sistema vai ter infinitas soluções. Podemos pegar aqui, por exemplo, menos 2 e 2. Então, vetores, por exemplo, vamos pegar um vetor aqui 0, menos 2 e 2, vai ser um exemplo de solução. 0, menos 1 e 1 vai ser outra solução. E assim por diante. Todos os múltiplos desse vetor vão ser solução para esse sistema, e esse sistema vai ter infinitas soluções. Vamos seguir então para o próximo exemplo. Seguindo com os conceitos dessa seção, nós temos a definição de solução geral. Então, dado um sistema linear ax igual a b, aqui escrito na forma matricial, solução geral é simplesmente o conjunto de todas as soluções. Uma solução particular é qualquer elemento desse conjunto de soluções. E solução do sistema homogêneo associado é o conjunto de solução do sistema x igual a 0, quer dizer, então para cada sistema que você tiver com b diferente de 0, você vai ter um sistema homogêneo associado. Se nós tomássemos, por exemplo, o sistema x mais y mais z igual a 2 e y mais z igual a 3, o sistema homogêneo associado é simplesmente o sistema x mais y mais z igual a 0 e y mais z igual a 0. Então você tem que para cada sistema você tem um sistema homogêneo associado. O que vai ser uma solução particular desse sistema? Uma solução particular é simplesmente um exemplo de solução desse sistema. E a solução geral é todo o conjunto de solução. Então vamos olhar rapidamente no exemplo anterior que a gente fez. Então, ó, se a gente utilizar esse sistema como exemplo, esses daqui seriam exemplos de soluções particulares, porque são soluções desse sistema, e a solução geral seria simplesmente o conjunto S igual a um vetor x, y, z pertence a R3, tal que x, y, z é igual a um parâmetro t vezes 0, menos 1 e 1, e onde esse t pertence a R. Então esse daqui seria chamada solução geral, e esses dois aqui seriam chamados soluções particulares. Certo? Então, temos mais um conceito antes de trabalhar um exemplo geral. Que é o conceito de núcleo de um sistema. O núcleo de uma matriz A, que a gente usa a notação núcleo de A, é simplesmente o conjunto de solução do sistema x igual a 0. Então, no caso daquele sistema que a gente estava
utilizando como exemplo, que seria o sistema x mais y mais z igual a 0 e y mais z igual a 0. A matriz dos coeficientes nesse caso é a matriz 1, 1, 1, 0, 1, 1. Então, o núcleo de A é simplesmente o conjunto de solução desse sistema. Então, nesse caso aqui, a gente já viu que o núcleo de A era simplesmente o espaço gerado pelo vetor 0, menos 1 e 1, certo? Então, qualquer vetor nesse espaço gerado ia ser solução desse sistema. E na verdade é fácil perceber isso, né? Porque basta você tomar um múltiplo desse vetor e multiplicar pela matriz A, e você vai ver que isso resulta no vetor nulo, né? Então isso aqui é o conceito de núcleo de uma matriz. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar, se a gente tomasse A com a matriz 1, 1, 0, 1. Então qual que seria o núcleo nesse caso? Então, de acordo com o resultado que a gente viu, né, a gente vai ter um sistema homogêneo associado a essa matriz. Nesse caso, o número de linhas é igual ao número de incógnitas, então a gente já sabe que a única solução é a solução trivial x igual a 0, né? Foi exatamente aquele resultado que a gente viu no início. Deixa eu observar aqui, ó. Você tem que, no caso em que o número de equações é exatamente igual ao número de incógnitas, você vai ter somente uma solução. Se você só tem uma solução, então, nesse caso, o núcleo de A é um conjunto unitário formado somente pelo vetor nulo. E diferente desse núcleo que tem uma dimensão 1, é gerado por um vetor. Por último, vamos apresentar um exemplo onde a gente possa enxergar a relação entre soluções de um sistema não homogêneo e de um sistema homogêneo associado. Então a gente começa aqui com um sistema não homogêneo. Está aqui a matriz aumentada do sistema não homogêneo. Nós já resolvemos também esse sistema na aula de número 24. E o conjunto de solução desse sistema, o que você faz observando que as variáveis dependentes são o x2 e o x4, as variáveis independentes que vão servir como parâmetros é o x1 e o x3, você escreve a solução geral, o conjunto de solução dessa forma, que é esse vetor, faz o papel de V0, mais uma combinação linear desses dois vetores, né? Então, esse plano é o conjunto de solução geral desse sistema. O sistema homogêneo associado, vamos dar uma olhada no sistema homogêneo associado e vamos escrever a solução geral para esse sistema homogêneo associado. Da mesma forma, as variáveis que vão servir são de variáveis dependentes são os x2 e x4, e as variáveis independentes vão ser x1 e x3. As equações que a gente tem vão ser x2 mais 3x3 igual a 0 e x4 igual a 0. Se a gente escrever as variáveis dependentes em funções das variáveis independentes, ficar com menos 3x3 para o x2, o x4 continua sendo 0, o x1 a gente pode atribuir o parâmetro r e o x3 passa a ser o parâmetro s, da onde a gente tem que o x2 é menos 3s e o x4 permanece inalterado. Dessa forma, a solução, um vetor que seja a solução desse sistema, pode ser escrito na forma x1 é igual a r,
x2 é igual a menos 3s, x3 é igual a s e o x4 é igual a 0. Dessa forma, a gente pode decompor isso aqui na contribuição de R e S. Você vê que não tem nenhuma contribuição fixa em nenhum componente. Vai ficar R vezes o vetor 1, 0, 0, 0, mais S vezes o vetor 0 na primeira componente, menos 3 na segunda, 1 na terceira e 0 na última componente, que, se você observar, são exatamente os vetores que geram esse espaço, né, para gerar o conjunto solução do sistema não homogêneo. Então, existe uma relação entre esses dois conjuntos, né, o conjunto solução do sistema homogêneo, que no caso é o núcleo dessa matriz, e o espaço, o conjunto de solução geral do sistema não homogêneo. Então vamos ver a observação que o autor traz aqui no final. Então é exatamente isso. Resolvendo o sistema, ele obteve que o espaço gerado por esses dois vetores é a solução do sistema homogêneo. E aí ele observa, né, que a solução do sistema não homogêneo, a única diferença entre as duas é que existe uma soma de um outro vetor aqui, que é uma solução particular do sistema não homogêneo. Quer dizer, esse vetor 0, menos 7, 0 e 4 satisfaz o sistema não homogêneo. E de fato, né, se você pegar aqui as equações para esse sistema, são simplesmente x2 menos 3, x3 igual a menos 7 e x4 igual a 4. Esse vetor aqui é x1 igual a 0, x2 igual a menos 7, então fica menos 7, x3 igual a 0, então fica menos 7 igual a menos 7, a primeira equação é satisfeita, e x4 igual a 4 aqui, ó. Então esse vetor aqui é uma solução particular para o sistema não homogêneo. Então o que a gente observou é que a solução para o sistema, solução geral para o sistema não homogêneo é simplesmente a soma de uma solução particular mais o conjunto solução do sistema homogêneo. Então você vê aqui é o conjunto solução do sistema homogêneo ou simplesmente o núcleo de A. Era isso que a gente queria falar para essa aula. Na próxima aula a gente generaliza esse resultado para o caso geral.